Você já percebeu que tudo possui uma origem? Que tudo possui uma história por trás? Mas e se essa história é intencionalmente deletada da memória das pessoas com um objetivo? O que significa uma história ser silenciada? Nessa videoaula, explicarei o conceito de história silenciada, utilizando alguns textos e utilizando como exemplo uma questão contemporânea para esclarecê-lo. Tendo em vista o prefácio da obra Silenciando o Passado, de Michel Rolf-Trouillot, é possível ter uma certa noção do que este pensa a respeito da produção histórica. Trouillot afirma que a produção de narrativas históricas envolve a desigual contribuição de grupos e pessoas concorrentes, que têm um acesso desigual aos meios dessa produção. Ao ler essa fala, imediatamente me vem à cabeça o silenciamento da história do Haiti, país cuja independência da colonização espanhola foi conquistada por negros escravos colonizados que se revoltaram contra a coroa espanhola. A questão é que, na época que as revoltas ocorreram, nenhuma outra colônia de país europeu precisava saber que foi possível haver uma sublevação de escravizados contra a metrópole. Essa história do Haiti foi abafada para que uma revolta de negros não viesse a se repetir em outros países e para que não houvesse uma glorificação de negros na época a ser lembrada até hoje. O que Trujillo quer demonstrar é que a história é sempre construída por determinados pontos de vista e quem a constrói é quem tem o poder e quem quer guardar um ponto de vista nas memórias das pessoas. Os escravos haitianos tiveram sua visão deletada da memória do mundo. Nessa lógica, o artigo História, Memória e Esquecimento, Implicações Políticas, publicado na Revista Crítica de Ciências Sociais por Maria Paula Nascimento e Miriam Sepúlveda, nos traz a seguinte afirmação: há várias formas de lidar com o passado e todas elas envolvem interesse, poder e exclusões. Fazendo uma analogia com o caso do Haiti, os excluídos foram os negros escravizados e aqueles que detinham o poder foram os brancos da metrópole que produziram os documentos históricos de modo a desglorificá-los. O artigo foca nas consequências da construção de arquivos históricos por parte daqueles que detêm o poder pelo fato de eles escolherem o que vai ser lembrado e o que vai ser esquecido. Tais consequências se dão muito por conta de o silenciamento de visões a respeito de um acontecimento fazer com que haja uma criação e intensificação de histórias únicas a respeito de um povo ou uma minoria. Em A Mãe de Todas as Perguntas, de Rebecca Solnit, a narradora retrata episódios de sua vida em que ela era cobrada de ter filhos. Certa vez, o entrevistador perguntou a ela se ela possuía filhos, ao invés de falar sobre seus livros. A narradora afirma que essas perguntas são, na verdade, declarações que afirmam que a mulher deve seguir o seu pressuposto papel, deixar os homens entrarem e os bebês saírem. Esse tipo de pergunta pressupõe que, para as mulheres, só existe uma maneira de viver: casar e ter filhos. Esse pressuposto se deve pelo fato de haver um estereótipo do papel de gênero de uma mulher. A maneira pela qual as mulheres foram ao longo de toda a história silenciadas fez com que suas vontades próprias não fossem muitas vezes levadas em consideração, assim como seus pontos de vista. E, isso somado às repetições dos estereótipos da mulher, fez com que houvesse um intenso fortalecimento do seu papel de gênero. Mas, como o conceito de história silenciada se aplica nos dias de hoje? Em 2011, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, que tem o objetivo de apurar graves violações de direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar no Brasil. Sua criação decorreu do fato de o Brasil não conhecer a totalidade de sua história no período de repressão. Este fato nos remete à mesma lógica descrita anteriormente, em que há interesses por trás do silenciamento de histórias. Aqueles que fazem parte do Estado e têm a responsabilidade de escrever arquivos históricos têm o poder de forçar um esquecimento das torturas e da violência de repressão que ocorria na época. O Estado tem o interesse de privar a população de saber da violência para evitar que agentes do Estado e ex-agentes
sejam lembrados como vilões da história. Não é à toa que muitos dizem que os arquivos já foram transferidos de lugar diversas vezes. Muitas vezes, grupos de pessoas ou minorias não têm voz para contar a sua versão dos fatos e constantemente nós não sabemos ou deixamos de lado as origens dos tabus que cumprimos na sociedade. As histórias silenciadas podem ou não ter o seu esquecimento forçado por agentes que desejam que algo não deve ser lembrado para não prejudicar as suas próprias imagens. Mas também podem ser apenas esquecidas por se acreditar que há uma verdade absoluta dos fatos e não se refletir a respeito de outras opiniões. Histórias silenciadas são versões de histórias abafadas e esquecidas.